Olá, pessoal. Esse é o workshop sobre prosperidade. Por que o meu dinheiro não fica? Por que a prosperidade foge de você? Esse é um tema onde as pessoas me procuram muito. Tem muita procura dessa questão da prosperidade. E a maior queixa nesse assunto parece que o dinheiro vem e vai embora. Parece que o dinheiro tem raiva de ficar comigo. Então, eu ganho dinheiro e no mesmo movimento que eu ganho esse dinheiro, ele vai embora. A Natália conseguiu entrar, Natália, na sala? Ela está dizendo que está tendo dificuldade de entrar, peraí. E aí as pessoas ficam nesse movimento e dizem, né, olha, o dinheiro não quer ficar comigo, não. O dinheiro não é muito meu amigo, não. E por trás desse movimento da prosperidade fugir de nós, do dinheiro não ficar, existem alguns movimentos sistêmicos, existem algumas dinâmicas ocultas que nós precisamos olhar. E aí, a partir do momento que eu consigo olhar para essas dinâmicas, eu consigo ganhar força para ressignificar esse movimento em mim, ok? Então, o dinheiro não some, o dinheiro não foge, mas a forma como eu estou, se eu estou disponível ou não para receber, vai mudar muita coisa, né? Aproveitem esse workshop, que isso aqui para vocês vai ser uma bússola muito interessante, tá? A primeira pergunta que eu quero que você me responda é o que você pensa sobre a sua mãe? Quem pode me responder? O que você pensa sobre a sua mãe? Então, vou começar. Uma pessoa muito autoritária, que as coisas têm que acontecer do lado dela, do jeito dela. Como que a gente resume isso? Só ela está certa? General, sabe? Isso, só ela está certa. Tá, então anota aí, só ela está certa. Jaine, o que você pensa em relação aí à sua mãe? Qual que é a tua avaliação em relação à tua mãe? É muito sofrida, é muito complicada, é muito difícil. Não é fácil. Não é fácil, é sofrida, é complicada. Jane? Boa tarde, boa tarde. Então, para mim, o que fica... eu não quero brigar com a minha mãe, mas é minha mãe que briga comigo. Eu não estou ouvindo você direito. Peraí. Vou entrar pelo celular, mas vou ficar aqui. Agora deu para ouvir. Ouviu? Eu falo assim, minha mãe sempre foi muito batalhadora, sempre teve muita dificuldade financeira, mas ela sempre brigou comigo, diferente dos meus irmãos. Ela sempre fez o quê? Brigava comigo. Tá. Márcia? Já comecei a pensar e comecei a rir, né, Renata? O espelho é uma coisa tremenda. Minha mãe era extremamente controladora, mas o traço mais marcante dela, para mim, é de ela ser muito guerreira. Minha mãe conviveu 18 anos com câncer e ela conseguia ter a alegria de viver. Uhum. Mas a minha sensação, não sou consteladora, mas a minha sensação é que era uma guerra com a vida, porque ela possuía bens e ela partiu e não conseguiu usar. Era uma vida escassa, mesmo trabalhando, né, tudo, mas muita luta e pouco retorno. Não sei que nome dá para isso.
Tá? Muita luta e pouco retorno, né? Isso. Tá. Ana Márcia? É uma pessoa muito sofrida, rejeitada e dominada por outras pessoas. Todo o sistema dela foi assim. Tá. Kátia? Então, para mim é uma pessoa muito guerreira, assim, muito trabalhadora e sempre teve, parece, uma vida assim meio estagnada. Ela nunca conseguia evoluir assim, né? Tá. Mais alguém quer falar? Eu esqueci o teu nome. Me fala teu nome que eu vou anotar. Débora. Débora. Então, Pode vamos falar, lá. Débora. Minha mãe, eu vejo ela muito sofrida, muito sofrimento, muita dor e com muita dificuldade para administrar o dinheiro. Aham. Tá. Quem mais? Agora você vai substituir assim, ó. Ao invés de colocar o que você pensa sobre a sua mãe, é o que você pensa sobre a prosperidade. Tudo isso que você pensa sobre a sua mãe é como está a prosperidade na sua vida hoje. Então, é sofrido, trabalhar bastante, não conseguiu trabalho, não consegue usufruir. Se não tudo, grande parte do que você pensa da sua mãe é como se encontra a tua prosperidade hoje, porque a prosperidade tem a cara da mãe, segundo Bert Hellinger. Então, aquilo que eu tenho de conexão com a prosperidade é o que eu tenho de conexão com a minha mãe. É a mesma relação. Pode falar, Roberta. Renata, mas e no caso que eu te falei, que minha mãe tem essa hierarquia assim com a gente, tudo tem que ser do jeito dela, né? Muito bem feito. Como é que isso seria se eu trouxesse isso para minha realidade? Se eu não, por exemplo, se eu sou muito perfeccionista, se eu não começar uma coisa direito, eu não começo. Será que seria isso? Não. Como é que está a prosperidade na sua vida hoje? Você está indo buscar a prosperidade. Está fácil? Não. Por quê? Porque você acredita que é tudo como a prosperidade quer. A prosperidade Sim. É uma energia. Eu me conecto à energia da prosperidade. É difícil numa constelação, quando a gente coloca um representante para a prosperidade ir até a pessoa. Não vai. Ela fica parada e aguarda que a pessoa vá até ela. Porque a prosperidade é algo que eu preciso buscar. E o meu primeiro sinal de prosperidade é a minha conexão com a minha mãe. Por quê? Porque da minha mãe vem a nutrição, vem o receber, vem o ganhar. E da forma como eu penso que é ganhar esse dinheiro, é como vai ser. Há uns 4 anos, não. Vou colocar a idade do meu sobrinho. Há uns 5 anos atrás, mais ou menos. 4, 5 anos atrás. Eu não tinha dinheiro para comprar uma fruta no mercado. Eu passava uma semana com 20, 30 reais. Cansei de comer no Bom Prato para economizar para poder comprar uma fruta. Aí eu trabalhava como diarista. Se para uma pessoa em forma é difícil, imagina para uma pessoa obesa trabalhar como diarista. Aí, como eu tinha medo do pessoal reclamar, eu entrava nas casas 7 horas da manhã, saía 10 horas da noite todo dia. As pessoas que eu fiz a limpeza, nossa, foi um transtorno quando eu parei de fazer a faxina. Eles queriam que eu fizesse. Mas daí eu comecei a olhar para minha mãe, que até então eu não olhava. Porque minha mãe faleceu quando eu tinha 9 meses. Mas eu tenho resquícios disso ainda que eu estou tratando. Eu trato isso em terapia até hoje. Lembra que Bert Hellinger tratou a vida toda? Mas a minha prosperidade hoje do que era, não tem nem comparação. Eu não tenho dificuldade nenhuma mais.
Porque eu consegui olhar e entender que a minha avó não era minha mãe, era minha avó, e que a minha mãe era minha mãe. Minha mãe morreu com 19 anos, muito nova. Eu tinha 9 meses quando ela faleceu, eu era um bebê, nem conheci minha mãe. Então, quando eu falava de mãe, eu olhava para minha avó. Até que um dia eu falei, não, eu preciso usar o que eu sei de constelação familiar de verdade. Porque eu fazia faxina, já era consteladora, tá? Mas não andava, não conseguia. E eu precisava de dinheiro, porque como que eu ia me sustentar? Então, quando a gente toma a mãe, as coisas começam a se movimentar. E aí você começa a identificar o quanto de potencial você tem. Eu ainda não estou no que eu quero estar, assim, mas eu estou num processo muito bacana. Uma evolução muito interessante, assim. De poder viajar, de poder fazer meus cursos, de poder ter meu espaço de atendimento, de poder ter meus livros, de coisas que eu não conseguia conquistar antes, porque eu não conseguia olhar para minha mãe. Mas é um processo, entendeu? E a forma como hoje eu olho a prosperidade, como que é para mim a prosperidade? Eu não aceito ganhar menos do que eu ganhei no mês anterior. E eu não ganho menos do que eu ganhei. Em janeiro eu não vou ganhar menos do que eu ganhei em dezembro. E assim sucessivamente. Aí eu vou me reinventando, eu vou me capacitando. Eu sempre falo para os meus alunos na formação, eu leio muito. Eu leio muito, 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 muito. Eu releio os livros de Bert Hellinger. Então, o meu conteúdo no curso não é porque eu imaginei que era assim ou porque eu ouvi alguém falar. É porque eu estudei. Eu tenho em torno de 100, 120 livros aqui. Eu vou relendo todo ano e vou absorvendo mais conhecimento. E é assim que eu faço para me manter atualizada. E a prosperidade tem muito disso, porque as pessoas elas estão com esse movimento, eu tenho um dom e eu vou fazendo o que tem que fazer. Não é assim. Não é assim. O dom que você recebe tem que ser aperfeiçoado. O dom que a gente recebe tem que ser melhorado, porque ele vem da ancestralidade, né? Então, a prosperidade, ela tem sim a cara da mãe. Então, na minha vida, eu nem enxergava, não sabia, não tive conexão com a minha mãe, não tive proximidade com a minha mãe. Então, para mim, prosperidade não existia. Era assim, se eu ganhasse R$ 20 naquele dia, R$ 50 naquele dia, bom, aquele dia eu podia comer, pagar alguma coisa, mínima que fosse, sobrava R$ 5, estava bom. Então, eu estava suprindo, eu não estava tendo que pedir para ninguém, né? Então, há uma mudança que a gente pode... Tem um livro, e esse livro, ele é um segredo de prosperidade. Ele tem até audiobook no YouTube, que é esse aqui, ó. Mais Esperto que o Diabo. Esse livro, aqui em São Paulo, antes tinha um negócio no metrô que você pagava, acho que era R$10, R$5, e você escolhia um livro. Aí esse livro me chamou a atenção. Gente, é um livro de cabeceira aqui. Ele te dá estratégias de como você mentaliza para prosperar. Nós temos uma infinita possibilidade de fazer dinheiro, de ter prosperidade. O ser humano, ele tem nas mãos, assim, infinitas possibilidades. Ainda mais com a internet. Fazendo a coisa certa, entregando um trabalho de qualidade, isso é muito importante, tá? Mas hoje, o que a Renata pensa da mãe dela? Eu ainda estou conhecendo a minha mãe. Eu ainda estou me conectando com a minha mãe. Eu ainda deito na cama, coloco lá um travesseiro e falo, mãe, é você, abraço. Falo, mãe, me abraça. Então, eu estou me conectando com ela. Eu estou entendendo ainda que é o que está acontecendo com a prosperidade. E aí a gente vai amadurecendo isso. Então, todo mundo pode, gente. Todo mundo pode mudar a história, fazer todo mundo. Não tem exceção. Se você se colocar realmente para ter prioridade, falar, eu vou estudar tal assunto, vou pegar na internet, vou comprar um livro, vou estudar. É Paulo Vieira, do Método Six?
A história dele, gente, é uma história que me impulsionou muito. Ele não tinha dinheiro, pegou um carro emprestado, não tinha dinheiro emprestado, comprou um livro. Do livro ele montou um curso. O cara hoje é o quê? Multimilionário, ajuda milhares de pessoas, porque o curso dele é bom. É um curso espiritual mesmo, assim, que você vai para se livrar de traumas, de fobias, mas entendeu que ele teve um empenho e todo mundo tem um conhecimento para colocar em prática? Todo mundo tem. Então, é esse movimento que a gente precisa, das experiências que nós já tivemos, e principalmente ter bons olhos para nossa mãe. Só que eu ter bons olhos para minha mãe não quer dizer que eu tenho que ficar grudadinho, né? Não é isso. Eu tenho que ter humildade, entender que eu estou viva, e se não fosse a minha mãe, isso não seria possível. Minha mãe foi um instrumento que me trouxe para a vida. Então, minha mãe foi um instrumento que me trouxe para cá para eu prosperar. Entendeu? E isso é muito profundo. E aí, o que não está bom, Renata, minha mãe é tão difícil de lidar. Você vai para a essência dela. Eu estou lendo um outro livro, eu indico muito livro, porque quando eu leio, gosto, eu indico para vocês. Cadê o nome dele, gente? Aqui. Esse aqui, ó. Não há partes ruins. Alguém já leu esse livro? Chama Não Há Partes Ruins. Aí tem uma parte dele que fala assim, que se nós soubéssemos as lutas internas de cada ser humano, se isso fosse aberto para nós, né? Se vocês conseguissem ver as minhas lutas e eu conseguisse ver as lutas de vocês, nós seríamos eternos súditos, um reverenciando o outro. A gente não ia ter tempo para fazer nada, só ia reverenciar um ao outro. Olha isso. E é verdade, porque cada um tem a sua luta aqui individual, né? Mas cada um também tem a sua força. E isso é que a gente tem que focar, né? Débora, você quer falar alguma coisa, meu amor? Não, tranquilo. Com a mãozinha levantada. Isabela, pode falar. A minha aqui não abaixou. Peraí, deixa eu abaixar. Isabela? Oi, tá dando para me ouvir? Tá, sim. Eu queria, na verdade, dar um relato. Que eu passei muito tempo morando com a minha avó. Quando eu vim morar com a minha mãe, eu era muito nova e eu fui para minha vida adulta e eu tive dificuldade com a prosperidade. Nesse ano de 2024, foi o ano que eu tive mais próxima dela e quando a minha prosperidade andou. Foi o ano que eu mais trabalhei, mais fiz dinheiro e consegui uma profissão, entender o que eu queria. Foi quando eu tive mais conectada com ela. Muito profundo. Gratidão por compartilhar. Tá dando o microfone. Aí tem que abaixar um pouco. Mudar a internet. Tá. Roberta, quer falar alguma coisa? Marlene? Renata, por favor, repete o nome do livro. Não há parte ruim, é isso? Isso, não há partes ruins. Obrigada. O primeiro, como é que chama o primeiro livro, Renata? Eu não anotei. Primeiro... Mais esperto do que o diabo. Ah, tá. Ana, pode falar. Dá para me ouvir? Dá, sim. No meu caso, eu morei muitos anos com a minha mãe. E em 2024, eu decidi morar sozinha e a prosperidade mudou muito. Eu consegui enxergar a prosperidade de um outro ângulo. Mas mesmo assim, a prosperidade entrando na minha vida, ela ficando e se multiplicando, eu conseguindo nutrir ela, mesmo assim eu continuo olhando para minha mãe, como você perguntou, né, o que eu penso sobre a minha mãe, eu continuo vendo a minha mãe como vítima, como uma controladora. Eu vejo a minha mãe ainda com votos de escassez, votos de pobreza, mas mesmo tendo esse olhar com a minha mãe e mesmo entendendo que ela me deu a vida, que eu tenho que ter compaixão, entender o lado dela, compreender tudo que ela já passou, eu tenho a prosperidade
na minha vida saudável, mas eu ainda tenho esse olhar por ela. Então, na verdade, aí você tem um julgamento infantil, aqui é a tua criança interior. Talvez você tenha muita força de trabalho, de transformação, mas continua esse julgamento, continua esse movimento. Talvez se esse movimento de julgamento não existisse, a sua prosperidade seria maior. Então, quando a gente julga os pais, né, quando eu estou julgando os meus pais, eu estou dizendo assim, isso em mim também é ruim. Porque se eu sou 50% meu pai, 50% a minha mãe, então isso que eu estou julgando no meu pai e na minha mãe provavelmente está escondido em mim em algum lugar. Deus me livre, Renata, mas tá. Porque não tem como arrancar. Quero arrancar meu pai de dentro de mim, minha mãe, não tem como. Então nós carregamos o nosso pai e a nossa mãe. Então esse julgamento, Ana, precisa ser olhado. Por que eu estou julgando? Né? Por que eu julgo alguém? Ou porque eu quero ser igual à pessoa, ou porque eu quero a atenção dessa pessoa de forma que ela não me deu. E aí eu fico julgando, porque eu quero chamar a atenção dela e jogo pedra para que ela me olhe. Né? Porque, na verdade, todos nós temos, né, um movimento de erro e acerto. Todos nós temos um movimento de vida e morte. Todos nós somos bons e ruins. Então, tua mãe tem um movimento dela. E você não vai conseguir mudar. Entendeu? Mas por que você continua olhando para ela nesse sentido? Eu já tentei por muitos anos, quando eu morava com ela, né? Eu tentei por muitos anos mudar ela. Eu consegui enxergar isso, eu não enxergava. Por muitos anos, eu me coloquei no lugar do meu pai. Então, eu fui o homem da casa, eu fui o marido dela, eu fui casada com ela, com a minha mãe. Então, depois que eu entrei para a terapia, né, que eu comecei a terapia, eu consegui enxergar isso. Eu consegui enxergar muita coisa que eu fazia com a minha mãe que eu não tinha uma vida. Eu vivi por ela, né? Eu tomei as dores dela, eu vivi a vida dela. Então, tudo eu resolvia para ela. Então, sair desse lugar de marido dela, sair do lugar do meu pai, foi muito doloroso para ela, ainda é doloroso para ela, que eu consigo ver isso, e não foi fácil para mim, ainda não é fácil para mim. E eu vejo, de vez em quando, eu consigo enxergar nas minhas atitudes, nas minhas ações, que é o que você falou, que tem muito a ver comigo. É a atenção que ela não me deu, é o carinho que ela não me deu, o toque físico que ela nunca me deu, o olhar para mim que ela nunca me deu, ela ter me colocado com 9 anos de idade para ser uma adulta, eu nunca ter sido infantil, eu nunca fui criança, eu nunca consegui brincar de boneca. Então, eu consegui enxergar isso a partir dos meus 20 e poucos anos, 30 anos, que eu sempre tive atitude de criança porque eu sempre quis ser criança e eu nunca consegui. Então, essa parte que quando você fala de querer a atenção dela, eu acho que eu faço inconscientemente isso nessas atitudes que eu tive quando eu morei com ela, que eu obrigava ela a pagar minhas contas, eu obrigava ela a sentir a dor que eu senti, ou ainda sinto algumas dores, né? Algumas eu consigo ver, algumas eu não consigo enxergar ainda quais são, mas eu obrigava ela a sentir essa mesma dor. Eu queria que ela sentisse a ferida que ela deixou em mim, entendeu? E olhar para minha mãe, por eu ter morado muitos anos com ela, é muito delicado, porque tem muita raiz de dor, muita raiz de trauma, muita raiz... É uma árvore que eu tenho com a minha mãe muito dolorosa, porque é a raiz de tudo, né? De quando eu era criança, adolescente, mais adulta, enfim. Então, depois que eu vim morar sozinha, que eu consegui me afastar dela, que foi a melhor coisa para as duas, não só para mim, para as duas, foi uma evolução muito grande. Parar de ter contato com a minha mãe foi uma evolução muito boa para nós duas. Pelo menos eu vejo isso, né? Pelo menos para mim está sendo muito bom. Não sei para ela. É óbvio que eu olho e eu quero que a minha mãe esteja uma vida boa, mas ela não aceita. Então ela vive nesse mundo dela que ela acha que é bom para ela. Só que eu não quero viver o mesmo mundo da minha mãe. Eu não quero ter o mesmo olhar da vida que ela tem de dor, de angústia, de eu sou a
o homem da família. Eu não quero isso para mim. Então eu fui mudando, e essas coisas pequenas que eu falei para você, elas são um pouquinho delicadas para sair do meu subconsciente, né? É um trabalho muito árduo. Ó, primeiro movimento, você está no lugar de vítima, que é o lugar que você julga que a sua mãe está. Porque você está buscando um acolhimento que não vai vir para você e uma mudança que não vai vir. Né? Bert Hellinger fala que a gente, às vezes, fica acenando para o velho trem quando o novo já parou na plataforma. Então, o passado acabou e não vai voltar, e ela escolheu assim. E quando eu julgo a pessoa ter uma vida melhor, isso é muito subjetivo. Porque talvez a melhor vida que a sua mãe pode ter é essa que ela tem. E para ela não interessa ter uma vida que para você é interessante. E aí isso dá um confronto, porque, mas como que alguém vai escolher uma escassez ou uma tristeza? Não, aquele movimento para aquela pessoa é o que atende às necessidades e às expectativas dela, entendeu? Que pode ser totalmente o que para você atende às necessidades e às expectativas. Então, teu papel é: mãe, eu digo sim para você, do jeito que você é, eu me libero das expectativas que eu criei em relação a você e prossigo a minha vida, vai viver a tua vida. Um filho não consegue mudar um pai e uma mãe, tá? Isso a gente não tem força, não adianta. Mesmo que seja, na nossa avaliação, a melhor situação. E para a pessoa, pode ser a pior coisa do mundo. Pode ser a pior situação você querer ajudar, mostrando para a pessoa que aquele lugar onde você está é melhor, entendeu? É muito profundo. É melhor para você, né? É melhor para você. Você consegue olhar que é melhor e você se sente melhor. Mas será que a tua mãe se sentiria bem na sua situação? São outras pessoas. A tua mãe também foi criança, tem as dependências dela. Então, essa compreensão maior nos faz prosperar de verdade. Isso é interessante. Não sei se esclareceu, Ana. Sim, muito, bastante. Eu consigo enxergar isso que você está falando, mas sabe quando você enxerga e você não dá aquele passo que é o fundamental? Então, eu vou de etapas. Eu vou por etapas, entendeu? Só toma cuidado para você não adoecer. Só tem que tomar cuidado para não adoecer. Porque o movimento quando eu estou julgando, eu quero ficar perto, eu quero ser olhada, eu estou chamando a atenção. E, às vezes, nós adoecemos para chamar a atenção dos nossos pais. Aí tem que só olhar para isso. Você tem que procurar o caminho sempre mais leve para você, sabe? Que é o que vai surtir efeito. Tá certo? Sim, isso eu entendi. Obrigada. Gratidão. Pode falar, Luzinete. Luzinete? Tá no mudo. Enquanto você tira do mudo, eu vou dar a oportunidade para a Jaine, tá bom? Jaine, pode falar. Renata, assim como acho que a Ana estava falando, eu também tenho essa dificuldade. Eu consigo enxergar o meu posicionamento em relação à minha mãe, eu consigo ver que está errado o meu posicionamento, eu consigo enxergar que eu tenho um julgamento. Porém, a hora que a gente fala assim, tomar verdadeiramente, eu não sei como fazer. Tipo assim, eu sei que eu tenho que aceitar, eu sei, parece que é como se a minha criança interior não aceitasse, sabe? E tivesse eu e ela só assim, eu explicando tudo para ela, e mesmo assim tivesse algo, faltando algo, sabe? O movimento aqui a minha mãe é a minha mãe e nada vai mudar isso. Acabou. Você não precisa morrer de amores pela sua mãe. Entendeu? Uhum.
Minha mãe é a mãe certa para mim e isso basta. Tá tudo certo. Acabou. Porque nada vai mudar, né? Não. Uhum. Não Uma adianta. coisa para ficar mais fácil para vocês é assim, ó. Para vocês entenderem, isso aqui eu vou dar uma ilustração, tá? Imagine a sua mãe um elefante. Um elefante. E você, um pincher, pequenininho, latindo, latindo, latindo. Quem é maior? Se o elefante estiver equilibrado, ou mesmo que não, ele não vai nem ligar, não vai afetá-lo em nada. Então, quando você pode gritar, você pode falar, né? O que o pincher tem que fazer é viver a vida dele e entender que o elefante é maior e não vai mudar. O elefante não vai mudar de tamanho porque o pincher acha que ele tem que mudar de tamanho. É muito louco isso. Entendeu? Então, eu volto para o meu lugar, eu não vou conseguir mudar. Geralmente, as mães não estão muito interessadas com o que os filhos acham dela. 90%, 95% das mães não estão nem aí para que o filho acha ou deixa de achar. Tem casos que eu atendo que quem representa a mãe fala, pelo amor de Deus, sai do meu pé, vai viver, me deixa quieto, vai viver a vida, sabe? Vai, sai daqui. É muito interessante esse movimento. Então, é mais uma coisa nossa. Então, se está sendo ruim para mim esse movimento, eu tenho que ressignificar, entendendo que minha mãe tem um lugar dela e sempre vai ter, e eu não vou conseguir mudar. Toda vez que eu tento mudar meu pai ou minha mãe, eu estou num movimento de presunção. É um movimento de arrogância sistêmica. As pessoas que querem mudar quem veio antes são determinadas como arrogantes. E o arrogante não consegue romper na vida. Fica patinando, porque o arrogante dá uma estagnada. Então, eu não tenho que mudar minha mãe, eu não tenho que mudar meu pai, eu tenho que viver a minha vida e recebendo essa força que está aqui e que nada vai mudar. Você pode fazer o que você quiser, você pode ganhar o dinheiro que você ganhar, você pode ser o que você for, o seu pai e a sua mãe continuam sendo seu pai e a sua mãe biológicos, e acabou. A gente tem que olhar para isso. Senão a prosperidade não vem. E prosperar, a gente fala assim de ganhar dinheiro, mas fala de ter alívio nas áreas de relacionamentos, ter saúde, ter a convicção de que a gente está aqui no mundo para viver coisas boas, né? Não ter pensamentos negativos, não sofrer de ansiedade, de depressão, tudo isso envolve prosperar também, né? Luzinete, vê se você consegue tirar do mudo, por favor. Não consegue? Quer escrever? Não? Pode falar, Roberta. Renata, eu queria saber em relação à mãe, por exemplo, igual eu constelei com você a prosperidade. Nossa, mudou muito, abriu muitos caminhos para a prosperidade, a mãe sempre aparece. O que acontece com a minha mãe? Então, vamos supor assim, eu constelei a prosperidade, a mãe apareceu, então muda alguma coisa na visão dela? Ou, por exemplo, se eu constelar a minha mãe, hoje eu quero constelar a mãe. Sabe, influencia ela em algum sentido, não? Ou seria só a mudança em mim que vai refletir nela e aí vai mexer com o sistema? Seria assim? Então, traz um movimento de maior leveza para o sistema, mas você não tem como, o que você constela é a tua relação com a tua mãe, aquilo que incomoda você, mas a mudança nela é ela que tem que procurar. Mas no caso igual da prosperidade, aí você, né, aí quando veio a pessoa mãe, você falava, mãe, a prosperidade, assim, assim, então assim, você fala como se a mãe estivesse falando, né, então aí mas isso não muda nada nela, ela nem sabe, ou muda. A gente não consegue saber, Roberta, porque o processo do desenvolvimento, e gente, terapeuta tem que tomar cuidado com isso, é individual. Você nasceu para usar os seus dons e viver uma vida plena e feliz. Essa é a tua responsabilidade. Se a tua mãe vai ser plena e feliz, não é problema seu. Ah, mas eu tenho, minha mãe tem. E às vezes, o que para você é plenitude e felicidade, para sua mãe é um caos.
Entendeu? Talvez o que para você é maravilhoso, para sua mãe é a pior vida que alguém pode ter. Então, o teu movimento como filha é: eu vou trabalhar para que eu melhore em tal, tal, tal área. E que a minha mãe tenha um lugar no meu coração. E se você tem uma relação conflituosa com a tua mãe, depois da constelação, você vai começar a agir diferente. E a atitude que você tem diferente, com certeza vai alcançar a tua mãe. Mas não que vai curar a tua mãe. Vocês percebem que cura é um movimento muito individual? E que prosperidade também é um movimento muito individual? É você por você? Eu vou prosperar para mostrar para minha família, ninguém nem quer ver isso. Elas não estão interessadas em olhar para isso. Então, não, assim, minha mãe vai ser curada com a minha constelação? Pode ser que sim, pode ser que não. Eu vou ser curada? Pode ser que sim, pode ser que não. Mas eu tenho que olhar. Eu preciso me conectar. Eu preciso entender. Fazer o que tem que ser feito, agir de forma diferente. E aí as coisas vão entrando no eixo. É esse o movimento. Deu para entender aqui, Roberta? Deu sim. É porque como vai passando de geração, né? Quando a gente faz a constelação, então aí você vai buscando os ancestrais, aí chega na mãe. Então, eu pensei, alguma coisa no campo dela deve mudar, porque se ela tem fala, né? Ela vem falando, então alguma coisa, mas eu vou observar. Na constelação, a gente fala que as gerações são curadas, né? As gerações são curadas. E há um alinhamento. Quando a gente fala dessas gerações serem curadas, quem vem depois de você vai receber algo mais alinhado do que você recebeu. Entendeu? Então, os teus filhos vão receber algo mais tranquilo do que você recebeu. Mas todo mundo na face da Terra tem algum desalinhamento para cuidar. Todas as pessoas. Todo mundo tem alguma coisa para olhar. E o olhar individual, né? Eu estou olhando para mim. Vai afetar o meu sistema? Vai, porque o que eu reconhecer, os excluídos que eu reconhecer, o meu relacionamento com a minha mãe, com o meu pai, que eu alinhar, vai refletir no meu sistema. Mas eu não posso garantir que vai curar ninguém. Tem situações que, quando existe a constelação, a mãe volta a falar com a filha. Tem vezes que eu faço a constelação de filho não estar falando com a mãe, e o filho recebe uma ligação da mãe. Ou o filho liga para a mãe, uma mãe que fez a constelação. Acontece. Entendeu? Eu fui para a praia. Agora fiquei 4 dias lá. 4 dias. E aí a gente foi para a praia lotada, tanta gente. Falei, meu Deus do céu. E meu irmão guardou no estacionamento na frente da praia. Só que o rapaz que estava cuidando foi colocando o carro no estacionamento. E meu irmão tem um problema com ele que é assim, ó. Toda vez que ele vai fazer alguma coisa, parece que tem um bloqueio. Seja no mínimo detalhe e no maior detalhe. Aí, a gente estava comendo batatinha na praia, aí tinha 5 batatas. Aí eu falei para ele, coloca aqui o seu carro, coloca os carros que estão na frente, os 4 carros que estão na frente. Aí eu falei para ele assim, agora fala para esse carro que está na frente assim, ó, como se fosse um problema que você tem. Foi um exercício sistêmico, né? Eu vejo você. Aí ele, eu vejo você. Aí fala aqui para esse carro que está na frente. Eu chamo você. Eu chamo o problema. Porque eu aprendi a viver com o problema. Aí ele, credo, eu falei, fala. Aí ele falou. Aí eu falei, o que você tem vontade de fazer? Ele, de tirar o problema. Gente, foi muito impressionante. Na hora que ele tirou a batatinha, que era o problema, o cara subiu lá do outro lado e falou, tem como sair aqui por trás. Tem como sair por trás. Eu falei, gente, se contar, parece história de pescador. Foi tão impressionante, porque eu não posso fazer isso com meu irmão, mas eu falei, vou fazer um movimento aqui com ele. Olha isso.
Então, é uma coisa que ele precisa olhar. Ele coloca o bloqueio nas coisas. Por que ele faz isso? Eu não sei. Ele levou um susto. Ele falou, meu Deus do céu, o que é? Não, vamos pegar agora os números, vamos fazer uns pauzinhos para ver o número da Mega Sena. Eu falei, não funciona, não é assim. Então, olha o movimento sistêmico. Então, nós estamos atraídos e conectados, ligados ao nosso clã, a sentimentos, sensações e repetições que a gente não identifica. Se você é uma pessoa que quer resolver tudo, você não vai resolver nada. Então, é uma coisa por vez e vai dar tudo certo. Mas um movimento por vez. Quem vai ser atingido nessa cura não diz respeito a Roberta. Diz respeito a uma consciência maior, que para algumas pessoas é a alma familiar, para outras é Deus, para outras é o universo. Aí vai com quem você acredita. Entendeu? Pode falar, Luzinete. Não estou te ouvindo, amor. Não estou te ouvindo. Acho bom você escrever, acho que é melhor, não é? Ana Márcia, pode falar. Renata, mas quando você estava conversando, virou uma chave que, assim, muita gratidão. Claro que você pergunta, né? Como que você vê a sua mãe? Então, por mais que você tenha esse conhecimento, eu coloquei o lado ruim dela, né? Não vou fantasiar. Mas na hora que você falou, cada um vem para ter uma vida plena, cada um, nós somos seres individuais, e não julgar, e deixar um espaço, abrir esse espaço para honrar e agradecer a vida que ela me deu, foi assim, sabe? Tirou com a mão. Foi assim, limpou esse campo daquela coisa de ver, minha mãe veio, né? Ela já fez a passagem, mas esse olhar que eu tive, sabe? Virou uma chavinha assim maravilhosa, viu? De quando eu ver minha mãe agora, vai ser com outro véu, sem esse véu da coisa. Gratidão, era isso que eu queria compartilhar, viu? Porque prosperidade, eu me sinto próspero, eu não tenho, né? Mas assim, cada vez, a gente quer ser cada vez mais próspera, né? Ter mais abundância, né? De todos os aspectos que eu falo. Mas, porém, foi muito bom. Foi muito bom essa chave que deu uma virada, viu, Renata? O que a gente precisa olhar é que os emaranhados, eles não acontecem, é difícil, assim, acontecer com os descendentes. Um emaranhado é sempre alguém olhando para quem veio antes. Então, o que a tua mãe vivencia, ela não está olhando para você. Você não causou nada ali. Ela está olhando para o pai dela, para a mãe dela. O pai dela e a mãe dela não estão olhando para ela, estão olhando para os pais deles. Então, é cada um olhando para quem está lá atrás, entendeu? Então, o problema, ou sei lá, a dificuldade, o desalinhamento, é sempre com a geração anterior. E aí, como que você vai resolver um problema da tua mãe que aconteceu lá na infância dela? Como que você vai tirar a tua mãe de uma situação que ela viveu 40, 50 anos e que para ela deu certo, porque ela está viva? Aos trancos e barrancos, sofrendo, sei lá como, ela está viva. E para ela, então, deu certo aquilo, ela deu conta. Como é que eu ressignifico as experiências de alguém? Eu não consigo. Eu sei que existe uma boa vontade em tudo isso, mas a gente não dá conta, a gente não consegue. Porque cada um tem uma história, cada um é de um jeito, cada pessoa percebe de um jeito, cada pessoa está na vida de um jeito, está para aprender uma coisa. Então, o respeito aqui, ele é fundamental. Quando eu consigo falar, nossa, eu respeito o teu destino, eu olho para você com amor e está tudo certo. Aí eu encontro o equilíbrio. Entendeu? Olhar como ser humano, né? Ângela, pode falar. Oi, Renata, é o seguinte, eu quero entender, porque assim, o que você pensa sobre a sua mãe e isso tem relação à prosperidade, né? Eu tive uma infância
não vou dizer que nós éramos ricos, meus pais eram agricultores, mas eles nunca nos deixaram faltar nada. E eu sempre tive muita admiração pelos meus pais, pela minha mãe, pela mãe forte que eu tive sempre. Sempre segui os exemplos dela, né? E depois comecei a trabalhar e a minha vida profissional né, financeira sempre estavam bem. E casei, a minha vida estava bem, e a minha prosperidade, ela decaiu depois do divórcio. Então, eu não vejo relação com a minha mãe, porque a minha relação com a minha mãe, hoje ela já é falecida, né? Mas sempre foi a melhor possível, né? Então, eu não estou entendendo por que a minha vida, a minha prosperidade não, né? O meu dinheiro não dá para mim me sustentar, né? Que eu não estou conseguindo. Eu venho também de um processo de cura muito grande, que eu estava numa depressão profunda, só de cama, e eu fiz um curso de saúde e alimentação saudável, eu consegui melhorar a depressão, larguei da medicação, né, emagreci já 19 quilos, então a minha vida, ela tá outra, só que a minha vida financeira não melhorou. Quando você estava com a tua mãe e teu pai, né? Como que era a tua prosperidade? Sempre foi boa, assim, como eu digo, quando eu estava em casa, que eu era dependente financeira deles, né? Eles não deixaram me faltar nada. Tá. Como eles eram agricultores, a gente não era rico, mas nunca faltou nada para ninguém. Para os 9 filhos, depois faleceu um, então para os 8 filhos, nunca faltou nada para nenhum deles. O tratamento dos filhos eram todos iguais, todos tinham, né, ganhavam iguais, não tinha um preferido, outro tinha mais oportunidade, não. E assim, eu comecei a trabalhar com 18 anos, e aí, quando eu comecei a trabalhar, eu sempre me virava muito bem com o meu dinheiro. Depois casei, continuei me virando bem, né? A gente, né, o casal, continuou uma vida financeira legal, não rica, mas que dava para suprir todas as necessidades. E aí a minha vida financeira decaiu depois da separação. Tá. Uma pergunta. Você começou a trabalhar com 18 anos, né? Sim. Aí hoje você pode falar a sua idade, Ângela? Tem algum problema? Sim, 63 anos. Já sou aposentada desde 2020, mas trabalhei até 63, é isso? 63. Tá, você trabalhou quanto tempo que você trabalhou? Dos 18 aos? 59. 18. Então você trabalhou 41 anos, é isso? Isso. Uhum. Nesses 41 anos, você fez uma reserva financeira, um plano de previdência? Eu pagava o INSS, me aposentei pelo INSS. Uma reserva financeira? Não consegui. Então, aí está o desalinhamento na tua prosperidade. E quem não consegue fazer esse movimento de guardar dinheiro, tem que olhar para o pai. Porque assim, ó, quando eu comecei a trabalhar, até meus pais não queriam que eu trabalhasse, mas eu queria trabalhar e ter o meu dinheiro, ser independente. Ok. Ó, independente de qualquer coisa. Se você, quem não tem uma reserva financeira, porque prosperar é você ter uma reserva financeira. Você tem que ter uma reserva financeira, né? É aconselhado que a gente guarde. Espera só um pouquinho, calma aí. É aconselhado que a gente guarde 10% do que a gente ganha. Isso é um movimento de prosperidade. Porque quem ganha e gasta tudo não é próspero. Quem ganha e gasta tudo não é próspero. Se o dinheiro passa na tua mão e você não tem uma reserva, isso não é prosperidade. Você está vivendo. Você está sobrevivendo. Então, quem não consegue guardar, precisa olhar para a questão do pai. Aí você me falou assim, minha mãe era muito forte. E teu pai? Meu pai também. E ele sempre teve essa reserva financeira. Sim.
Ele sempre, porque se acontecia algo fora do que estava planejado, né, dos gastos familiares, ele sempre tinha a reserva para suprir aquilo, né? E eu, aí quando eu comecei a trabalhar, e depois eu tinha minha reserva financeira. Naquela época eu tinha. Depois, quando eu namorava e fiquei noiva, nós construímos uma casa, então eu usei essa reserva, né? Tanto a minha quanto a dele, né? Nós juntamos. Então, depois da separação, eu não consegui mais fazer essa reserva financeira. Eu tenho a minha casa, mas eu não consegui mais guardar um dinheiro. Eu tinha que me sustentar e sustentar o meu filho, né? O meu ex-marido não pagou pensão, então eu tive que ser pai e mãe e sustentar a mim e ao meu filho, sozinha. Então, Ângela, mas vocês ficaram casados quanto tempo, meu amor? 5 anos. Aí, nesses 5 anos, você gastou toda a sua reserva na casa? O que eu tinha antes, sim. Aí depois a gente tinha uma reserva, eu tinha uma reserva, né? Mas com o tempo eu tive que ir usando essa reserva para poder sobreviver com o meu filho. Então, Bert Hellinger, ele fala que o dinheiro, ele é uma energia, e o dinheiro, ele quer ser multiplicado. Então, quando eu não multiplico o dinheiro, eu estou com uma dificuldade em relação ao meu pai e à minha mãe, que eu preciso olhar. Talvez uma dificuldade que você tenha não seja uma coisa gritante que você olha e fale, nossa, meu pai fez isso ou minha mãe fez isso. Mas talvez a sua mãe trabalhava muito, seu pai trabalhava muito, e você talvez não teve a atenção que você necessitava. Não porque eles não queriam dar, mas porque eles não tinham tempo para fazer isso. Ou você precisou ficar, porque alguém cuidava de você quando eles trabalhavam, não cuidava? Assim, ó, a atenção que eles davam para os filhos, claro, alguém cuidava de mim. Quando eu era pequena, as irmãs mais velhas cuidavam de mim, porque eu sou uma das mais novas. Das novas, né? E depois, a gente ia junto para a roça, né? Como eu disse, eles eram agricultores. E lá, eles trabalhando e a gente junto com eles, a gente sempre estava interagindo com eles, né? Então, a gente tinha a atenção que eles podiam dar, trabalhando e a gente junto ali, né? Brincando e junto com eles, e as refeições sempre, café, almoço e janta, todos juntos. E depois do jantar, a gente tinha o nosso momento de lazer com a família toda. Mas aí seus pais tinham tempo de fazer tudo isso trabalhando na lavoura? E à noite não tinha televisão naquela época, a gente sentava na varanda, conversava, o pai contava histórias da infância, da adolescência, da juventude, né? A mãe, né? A gente interagia, a gente ria muito, né? Das histórias que eles contavam. Então, a gente rezava junto. Em primeiro lugar, depois do jantar, era rezar e depois a hora do lazer, porque não tinha televisão. Então, na hora que hoje em dia os pais ficam assistindo Ângela, televisão... me escuta um pouquinho só, amor, senão a gente não consegue ministrar o curso, tá? Só um pouquinho aqui. Eu não consigo saber por que você ficou assim depois do seu marido, mas o que vem no meu coração, o que vem para mim internamente, é que você precisa olhar para o teu pai, tem alguma coisa aí. Ou na família do teu pai, ou na família da tua mãe, mas tem um movimento aí. Porque não é comum alguém que tenha uma reserva financeira se separar em 5 anos e depois decair a prosperidade assim. Não é o comum. O comum é, quando acontece uma separação, a pessoa prosperar mais, se ela está alinhada com o pai e com a mãe. Então, eu não consigo falar ou te diagnosticar aqui na hora do curso, mas é importante que você veja isso, entendeu? E aí, não tem ninguém que fala, ai, minha mãe é linda, maravilhosa. Não existe. Na Terra, alguém que concorde 100% com o pai ou 100% com a mãe. Pode ser que você não se lembre de algumas coisas. Por quê? Eu posso dar o diagnóstico aqui, caracterizar algumas coisas? Sim, com certeza. Quando a gente está casado e se separa e adoece,
qual é o movimento da mulher? A mulher, quando ela se separa, o movimento é ela melhorar. Quando há a separação, o homem piora. Por quê? Quem nutre a relação não é o homem, é a mulher. A mulher é a nutrição. Eu faço trabalho voluntário de entregar marmita na rua, que agora a gente está proibido de fazer. Você vê muito poucas mulheres na rua como moradora de rua. 80%, 90% são homens, porque eles estão desnutridos do feminino. Então, qual é o processo, o comum, tá? A mulher se separou, ela emagrece, ela fica mais bonita, ela rejuvenesce, ela prospera, ela muda. Quando decai, eu me separei, e isso me fez decair, há um movimento aí de dependência emocional que tem que ser olhado. E aí se reflete principalmente na vida financeira. Então, precisa olhar em que momento isso aconteceu, né? Em que movimento isso aconteceu. E aí, quando a gente alinha isso, a gente começa a entender alguns processos e criar recursos para fazer renda, né? Para fazer outras rendas, para você ter outras fontes de renda. E quem está aberto para ter novas fontes de renda, está com um movimento aí em relação ao pai que precisa ser olhado. Quando eu estou alinhado com o meu pai, eu vou ter várias... Eu sempre fui alinhada com o meu pai. Então, não faltava dinheiro para mim, eu não passava fome. Mas eu trabalhava muito para ganhar o dinheiro, era muito difícil. Hoje não tem nem comparação com o que era. Né? Então, não, Renata, sempre foi boa a minha prosperidade, mas aí decaiu porque eu me separei. Ok. Então, o que aconteceu nessa separação que startou isso em você? A gente não consegue tratar isso agora aqui. É importante olhar para esse movimento. Mas todos os filhos vão ter uma queixa em relação aos pais. E ter queixa não quer dizer que você não agradece os seus pais e que você não ama os seus pais. Eu posso amar meu pai e ter uma queixa dele. Eu posso amar minha mãe e ter uma queixa, ter uma falta. Ou aconteceu algo com a minha mãe, ou aconteceu algo com o meu pai, que eu estou assumindo por amor. Então, a minha mãe não conseguiu ter prosperidade. Um exemplo, não estou falando que é o caso aqui, tá? Eu estou junto com ela nesse movimento. Então, eu não consigo ficar te provando muita coisa aqui, não, porque não é nenhum movimento de é isso. Não consigo. Né? Se você achar que tem que fazer esse movimento, é importante você olhar, entendeu? Olhar para isso. Mas se está boa a tua prosperidade, se está bacana, se está legal, ok. Agora, como que a gente melhora, né, a nossa prosperidade? Tendo outras fontes de renda. Eu tenho que ter várias fontes de renda para que eu tenha uma quantidade para sobreviver, é isso. Eu não estou falando que você não é próspera, não estou falando isso. Mas meu coração aperta muito quando fala desse movimento da infância. Então, procura ver na infância o que aconteceu. Procura fazer... Muito aperta, não é normal, assim, meu coração... sabe aquela dor quando a gente apanha e dói no corpo da gente? Assim, essa dor que eu estou sentindo. Me dá não sei, uma vontade de chorar, um negócio profundo aqui, entendeu? Tá bom, obrigada. Mas eu não tenho dúvidas de que você é próspera, não tenho dúvida disso, que você é próspera. Mas precisa ter novas fontes de renda. Você está nova ainda. Você tem como fazer um monte de coisa, assim, um monte de coisa. Para você ter, né, uma velhice, né, sei lá, com 80 anos, 90 anos, sem ter que trabalhar. Hoje, o nosso tempo de trabalho, gente, vai até 80 anos, 70 e poucos anos, a gente está trabalhando ainda. Isso mudou muito, né, na nossa geração, assim, graças a Deus. Tá bom. Você vê que você perdeu quantos quilos? 19 até agora, mas ainda vou perder mais. Imagina isso há 20 anos atrás, 30 anos atrás. A pessoa não conseguia mais. Não quero mais. Não, olha isso. Isso é força. Em 5 meses, depois do curso, 19 quilos. Talvez esse curso você pode transformar em um curso e vender PDF sobre isso e ajudar a mudar a vida de um monte de gente, porque eu já me interessei. Tá bom. Entendeu? E não sei se eu vou poder transformar esse curso
posso até dar dicas, né? Mas é um curso com uma estrutura grande, né? Não é aqui, e até posso mandar para você o link da pessoa, porque é um médico, né? Que ele tem que ter, a gente tem que ter experiência, ele é um médico que dá esse curso. E tem equipe de auxiliar de enfermagem, então a gente fica 12 dias num espaço com toda a orientação dele, com palestras, né, desintoxicação. Então, assim, eu posso até dar dicas de alimentação, que eu aprendi lá, né, muita coisa. Faz uma parceria com ele. Aí, cada pessoa que você indicar, ele te dá uma porcentagem. Parceria. Infinitas fontes de renda. Sim, eu vou voltar, eu vou passar o link para você. Não digo que eu vou fazer uma parceria com ele para ganhar dinheiro em cima disso, porque ele está ajudando pessoas e ele não está tendo lucro em cima disso. Tá. Tá? Mas depois a gente vai conversar sobre isso. Podemos conversar, porque aí é uma coisa mais longa e aí eu tenho que explicar por que ele não está tendo esse dinheiro, ele não está ganhando dinheiro, ele não está ganhando em cima disso, né? Tá certo. É uma outra coisa, mas a gente conversa, tá bom? Gratidão. Gratidão, Ângela. Pode falar, Jaine. Renata, quando a Ângela estava falando, tudo me veio uma questão. Ela falou que tá tudo bem em relação ao pai e à mãe, tá. Mas eu queria que você falasse como que é a relação entre a prosperidade e a má administração do dinheiro. Porque eu vejo por mim, eu ganho super bem, eu tenho 2 fontes de renda, mas o dinheiro não dá. Mas eu percebo também que muitas vezes eu acabo administrando mal o dinheiro. Então, assim, eu gosto de, por exemplo, assim, de uma roupa de marca, por exemplo. Entro numa loja, em vez de comprar uma bolsa de R$500, que seria, tipo, o que o meu salário dá, eu vou lá e pego uma de 4.000, que já aconteceu. Então, eu vejo que isso qual que é esse problema? Porque, assim, eu me considero uma pessoa próspera, embora o dinheiro venha com muita dificuldade, mas eu vejo que não é que é falta de prosperidade, mas às vezes eu vejo que a culpa é da minha má administração financeira. Agora leia. O que acontece? É assim, ó, primeira coisa, né? O lugar onde nós vivemos, ele influencia muito na nossa vida financeira, ok? De onde nós viemos, da nossa família de origem, também influencia. Por quê? Talvez você teve o básico quando era criança. Não passou fome, teve o básico. Mas não viveu uma vida onde as coisas eram mais tranquilas para você. E você não tinha tanta necessidade, né? Eu queria comprar uma coisa, eu ia lá e comprava, não tinha problema. Meu sobrinho hoje, que tem 5 anos, ele não passa vontade de nada. Então, se ele quer comprar uma coisa, ele fala, eu queria aquilo. E ele não tem a ansiedade, por exemplo, que eu tenho que tomar cuidado. Porque eu vejo alguma coisa que eu quero comprar, eu gosto de papelaria, gosto de livro, eu sou enlouquecida. Eu chego a gastar 2, 3 mil reais por mês com isso, eu tô tirando isso, porque não é normal. Então, um caderno por mês, um monte de caneta, eu tenho tanta caneta que eu monto um bazar de caneta. Para que isso? Porque quando eu era criança, eu não podia ter, eu quero suprir essa necessidade. No Brasil, nós não temos educação financeira. Então, nós não temos educação financeira. E um dos movimentos para você começar a prosperar é você tirar 10% de tudo que você ganha e colocar numa conta para não mexer nunca mais, deixar lá. E outros 10% você vai colocar numa conta para você usar como você quiser usar. O resto você paga as suas contas e sobrevive ali com aquele dinheiro. Só esse ato já te faz economizar quase 20 mil por ano. Porque a conscientização do dinheiro, né? E eu acredito, isso aqui é uma avaliação minha, que o Pix, ele deu uma prejudicada em quem é desorganizado financeiramente.
Porque você não está vendo na tua mão. Com relação a isso, essa má administração com a prosperidade. A má administração, ela vem de você não ter recebido a força do seu pai. Porque a mãe te nutre e o pai te empurra. Como é que a gente vive sem uma administração financeira correta? Então, às vezes, eu não recebi a força que veio do meu pai. Deixa eu só explicar uma coisa aqui para vocês, que eu ia chegar lá, mas aí comecei a explicar outras coisas. É assim, a gente está falando diretamente da relação pai e mãe, tá? Que são os antepassados mais próximos de nós, nosso pai e nossa mãe. Só que você também pode estar honrando na tua vida financeira avô, bisavô, tataravô, alguém que a tua família prejudicou, alguém que prejudicou a tua família, pode estar trazendo esse emaranhado para o sistema. Olha isso. Ah, sua família, ela foi roubada numa terra lá. Tinha uma terra no interior, roubaram. Se isso não for acertado, se não for dado um lugar para essa pessoa que roubou, e você colocar paz nisso, pode ser que você tenha a sensação de que vai ser roubado sempre. Ah, a sua família roubou de alguém uma terra, se apropriou de algo que não era da tua família. Tem que reconhecer esse movimento e desvincular, porque senão você fica na tua cabeça que você não pode juntar o dinheiro. Você está desonrando o sistema, entendeu? Mas sempre vai vir do lado materno ou paterno. Ah, eu não tenho nada errado com meu pai e com a minha mãe. Como era a relação com seus avós? O que aconteceu com seus antepassados? Tudo isso vai contar também para a nossa prosperidade. Por isso que a gente precisa devolver para os ancestrais aquilo que é falência, aquilo que não deu certo, que eles não conquistaram. E aí a gente se disponibiliza a viver uma vida diferente com amor e gratidão. Ok? Mas isso que você falou do pai faz muito, muito sentido, né? Se a gente já faz seus cursos há um tempo, então eu já tenho o meu... Hoje não digo não mais, mas assim, eu vim conhecer meu pai, eu já tinha quase 30 anos. Então, isso faz muito sentido, porque assim, eu estou indo para minha terceira pós-graduação, eu tenho ensino superior, eu ganho bem, eu tenho um alto rendimento, meus, tipo assim, em todos os trabalhos que eu já trabalhei, eu fui altamente reconhecida na faculdade, em tudo. Então, é aquilo que eu vejo, assim, em relação à prosperidade. Eu vejo que ela vem com muito esforço, mas ela vem abundante, mas eu vejo que eu mesma, vamos dizer assim, me atrapalho, porque assim, vou lá, às vezes faço um gasto sem necessidade, é igual você falou de papelaria, eu também adoro uma papelaria, eu adoro uma bolsa, adoro um sapato, adoro uma roupa, então assim, eu vejo que muitas vezes eu não tenho o dinheiro, mas não é culpa da minha prosperidade, mas sim da minha falta de administração, que é aquilo... Isso, aí o que acontece aqui? A falta de administração. Adulto faz dinheiro. E quando o adulto faz dinheiro, ele valoriza. A criança ganha dinheiro. Então, a criança não valoriza. Uhum. Então, se eu tenho essa dificuldade, a minha criança precisa ser ensinada. Faz sentido, porque assim, eu sempre, nos meus trabalhos, eu sempre ganhei dinheiro. O ganhar nunca foi o problema, entende? Mas eu vejo assim, que a minha, igual agora eu vejo... Eu tenho uma renda alta, mas assim, que eu consigo viver bem, mas assim, não consigo guardar, não consigo nada. Então, assim, eu vejo que o meu problema não é a falta de prosperidade, mas sim a má administração. Sim. E aí a questão da criança estar gastando de forma desordenada, porque a criança não vê peso no valor, né? Eu quero e eu compro. E não é assim o movimento, né? Ana, desculpa a demora, Ana, deixa você falar. Pode falar, meu amor. Tudo bem. A prosperidade, ela só tem relação com o dinheiro ou ela tem relação com outros fatores na nossa vida? É só o dinheiro? Não, com tudo. Lembra que eu falei que todas as áreas têm que estar equilibradas? A prosperidade, ela tem a ver com a sua saúde, com o seu desenvolvimento, com tudo. Mas em que área da vida eu consigo sobreviver sem dinheiro?
Qual é a área que eu consigo sobreviver sem dinheiro? Ah, então o principal é o dinheiro, mas ela tem outras áreas. Então, quando a gente fala o principal é o dinheiro, parece que fica pesado, né? Mas quando a gente se torna adulto, peraí, tá, Natália, que eu já deixo você falar. Quando a gente se torna adulto, o principal movimento que determina que você é adulto é quando você consegue trabalhar e pagar suas contas. É quando você consegue entender que você cresceu e que você dá conta de ser adulta. Aí é um movimento que determina. Por quê? Você vai no médico, você tem que tomar um remédio, você precisa de dinheiro para comprar o remédio. Então, o dinheiro é nosso amigo. Ah, você precisa comprar um alimento, você vai comprar com dinheiro. Ah, você precisa se cuidar, você vai precisar de dinheiro. Você vai se vestir, você precisa do dinheiro. Então, tudo vai rodar em cima do dinheiro, sim, como uma energia, que deve ser usada a serviço da vida. Entendeu? Entendi. Não tem como, eu vou viver sem dinheiro. Não como, eu não consigo identificar isso como sendo possível. A gente precisa, né? Pode falar, Natália. Não, é que eu venho aqui acompanhando e quando eu vou falar alguma coisa, você toca nesse assunto, então tá muito alinhado. Mas essa questão do dinheiro ser o principal, eu estava pensando nesse momento que a Ana falou, sobre a consciência que a gente tem sobre o dinheiro, porque assim, a minha mãe, ela vem de família muito rica, né? Só que ela tem uma consciência de escassez muito grande pela carência que ela tem dos pais. Então, ela está sempre achando que ela está pobre. Ela atrai muito dinheiro, mas a consciência de escassez faz ela ficar sem nada o tempo todo. Então, antes do dinheiro, eu acho que é a consciência que você tem, né? Dessa prosperidade. E, no entanto, o meu pai, que veio de uma família pobre, ele tinha uma excelente relação. Ele era edipiano com a mãe dele, ele tinham uma relação de muita confiança. E ele sempre conseguiu ficar rico, sempre mais que toda a família dele. Então, essa consciência, né, de prosperidade está mesmo dentro da gente, primeiro que tudo, né? O que acontece quando os pais não têm essa visão de olhar para a prosperidade e fica olhando essa coisa eu sou muito pobre, eu não tenho condição, os filhos tendem a ter dificuldade financeira. Com certeza. Porque o dinheiro é visto o que a gente com maus olhos, assim, você não consegue olhar com bons olhos para o dinheiro, entendeu? É interessante isso. Nós estamos vinculados, né, ao nosso clã. Muito profundamente, né? Muito profundamente. Você me ouve? Profundo aqui. O nosso primeiro sucesso, agora não sei onde está o livro, que é um livro que eu sempre indico, que é Sucesso na Vida, Sucesso na Profissão. É um livro de Bert Hellinger também, que fala que o nosso primeiro sucesso é o nosso nascimento. Então, a forma como nós viemos ao mundo vai determinar grande parte do nosso sucesso. Se você não nasceu de parto natural, você vai ter mais dificuldade do que quem nasceu de parto natural. Meu Deus do céu, isso não tem nada a ver. O que acontece? Quando a pessoa nasce de parto natural, ela se posiciona para nascer. Quando ela tem um parto induzido, seja qual for, ela precisa de ajuda para nascer. E isso vai trazer para a criança e para o adulto uma dificuldade de se posicionar. E quem tem dificuldade de se posicionar tem dificuldade de fazer dinheiro, tem dificuldade de prosperar na profissão, tem dificuldade de aparecer. E aí Bert Hellinger fala que quando isso acontece, é possível sim ajustar esses movimentos, desde que a pessoa olhe para essa situação e reconheça aquilo que tem que ser mudado enquanto ao posicionamento. Então, provavelmente, quem nasce de um parto que não é normal vai ter mais dificuldade para prosperar do que quem nasce de um parto normal. Mas não quer dizer que a pessoa não vai prosperar. Ela consegue prosperar, só que ela vai ter um pouquinho mais de dificuldade. Ok? Então, a forma como eu nasci, muitas vezes precisa ser ressignificada para que eu olhe para a vida,
para que eu entenda algumas coisas importantes. Tá certo? Esse assunto, gente, é importante aqui. Então, o parto normal, a pessoa tem mais facilidade, né? E o parto induzido, a pessoa tem mais dificuldade aí para se posicionar, tá? Mas nada que uma terapia não resolva, nada que seja eterno, ou nada que a pessoa, querendo olhar, não consiga ressignificar, tá bom? Vou passar aqui. Aqui a gente falou um pouquinho da mãe já. Então, quando tomamos a nossa mãe como fonte de nossa vida e tudo aquilo que flui dela para nós, frase de Bert Hellinger, tá? Tomamos a vida como um todo na medida em que tomamos nossa mãe. Este tomar é ativo. Precisamos sugar para que o leite flua. Precisamos chamá-la para que venha. Precisamos nos alegrar com o que ela nos presenteia e através dela nós ficamos plenos. Então, através da nossa mãe, nós ficamos plenos, nós temos aí a plenitude. Reiterando aqui, eu tenho que conviver com minha mãe o tempo todo, ficar ligado. Não, não precisa. Você precisa entender que veio de uma mãe. E talvez isso leve a vida toda para você entender. Mas a gente está aqui para aprender e esse é o movimento que a gente tem que fazer. Tá certo? Aqui é um exercício sistêmico que eu vou deixar para que vocês façam, tá bom? Vocês vão pegar 3 tampinhas, ou tampinha de garrafa, ou esmalte, ou lápis, vão respirar profundamente, vão colocar você, sua mãe e a prosperidade, na ordem que você quiser. E aí você vai perceber como você se sente. Quem que está mais próximo da prosperidade, se falta alguma força, o que é que falta aí, tá bom? Ó, vamos lá. Antes, quando eu falava de dinheiro, eu falava, ai, meu Deus do céu, eu não quero ficar falando de dinheiro, porque parece que é só dinheiro, dinheiro, dinheiro. E aí, no meu clã, parece que falar de dinheiro era pecado, não podia. Parece que o povo estava competindo quem era mais escasso, quem tinha mais dívida. E aí, você sair de tudo isso te leva para um movimento que a gente chama de solidão. Quando a Ana fala que ela saiu da casa da mãe dela e começou a prosperar, eu não tenho dúvida de que foi um processo para ela. De que ela teve que se consolidar nesse movimento, tá? Então, o dinheiro é a recompensa por algo que nós vamos ter ali e que vai nos dar a possibilidade para nos mantermos vivos. Então, o dinheiro é um benefício. O dinheiro é um benefício. Dinheiro é a causa de todos os males. Dinheiro na mão é vendaval. Dinheiro não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. O dinheiro, ele é um benefício e ele quer ser usado a serviço da vida. Meu tio morava em Presidente Prudente. E aí ele teve um problema de saúde muito sério. Se não fosse o recurso para buscá-lo lá, para ele passar no médico aqui, para ter dinheiro para pagar o médico, ele não teria sobrevivido. Então, a gente precisa disso. Mas saber administrar da forma correta, com amor aquilo que a gente recebe, porque o dinheiro, ele é um benefício que nós recebemos através do nosso dom. E aqui o dinheiro, ele quer ser um dinheiro limpo, um dinheiro recebido por condições honestas, ok? Não é um dinheiro recebido de qualquer jeito, não. É um dinheiro recebido honestamente. Ele vai trazer esse movimento de multiplicar nas suas mãos, tá certo? Aqui a gente vai pular um pouquinho.
Bert Hellinger falava que dinheiro era uma coisa espiritual, que dinheiro era vida, que sem dinheiro ninguém podia sobreviver na nossa sociedade. Que ele nos ajuda a permanecer vivos, né? Que ele é uma energia, e eu preciso olhar para essas limitações. E aqui as dívidas. Olha isso. A dívida, você tendo o pai vivo ou não, é uma forma que você encontra de possibilidade de voltar para casa. Quando a pessoa sai de casa, adultece, ela tem um movimento de ficar devendo, internamente ela está dizendo o quê? Eu preciso dever para ficar e voltar para casa. Ou eu quero pagar a dívida dos meus ancestrais. Eles receberam muito e não estão valorizando. Alguém tem que pagar essa conta, aí você quer pagar essa conta por eles. E aí você vai fazendo dívidas. É como se você recebesse demais e ficasse se... Como é que fala? Auto-sabotando o tempo todo e entrasse aí nesse processo de dívidas. Ok? Eu quero fazer uma atividade com vocês agora. Deixa eu parar de compartilhar aqui. Eu espero que vocês estejam no lugar onde vocês possam falar alto. Vocês estão no lugar onde vocês podem falar alto? Então, tá. Eu vou pedir que você pegue uma almofada, por favor. Você vai respirar profundamente. E você vai fazer um movimento de se sentir no colo da tua mãe. Se posicione como se você estivesse no colo da tua mãe. Essa almofada representa a tua mãe. Então, abraça essa almofada de forma que ela fique confortável para você. Se você quiser deitar assim na almofada, como se estivesse deitado no colo da tua mãe, você pode. Respira profundamente. Intencione mesmo com toda a sua força a sua mãe. Sinta ela passando a mão nos seus cabelos, te abraçando, te dando o carinho que você precisa. Você vai dizer, mãe, eu preciso do teu colo. Mãe, eu preciso de você. Mãe, me acolhe, por favor. Mãe, vem aqui, por favor. Mãe, eu vejo você. Mãe,
Me acolhe. Fale, mãe. Fala de novo, mãe. De novo, mãe. Vem aqui. Mãe, por favor, vem aqui. Eu preciso de você, mãe. Eu preciso de você na minha vida. Mãe, me dá o teu colo, por favor. Mãe, me abraça. Mãe, eu vejo você. Mãe, eu preciso de você. O seu colo cura. O seu colo me traz vida. O seu colo é muito importante para mim. Eu vejo você, mãe. Eu preciso da nutrição que vem de você. Se permita receber esse colo da tua mãe. Se permita receber aquilo que só ela pode te dar. Receba com amor esse movimento. Receba com gratidão. Recebam essa bênção que vem da tua mãe. Fale, eu recebo essa bênção. Com muito amor e gratidão. Eu recebo essa bênção para prosperar. Veja como vocês se sentem recebendo essa força, essa bênção, dizendo sim para a vida. Dá um abraço bem forte nessa representação da sua mãe. Veja como vocês se sentem, por favor.
Percebam essa nutrição que é importante para que vocês prosperem, tá? Essa atividade vocês podem fazer mais vezes, tá bom? Isso é importante. Ok? Respirem profundamente. Esse workshop fica por aqui. Tá bom? Depois olhem lá a informação que eu vou colocar no grupo, tá bom? Gratidão, um abraço, fiquem com Deus. Gratidão. Muito obrigada.